113 Twitch Pop Capítulo 451 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester não tinha vontade de sentar ou mesmo perder tempo comendo. Ele tinha tempo limitado e muito a realizar. Amarrando pontas soltas, despachando cartas para todos os seus subordinados em todos os reinos e fornecendo-lhes diretrizes para o futuro. Ele precisava fazer tudo em movimento, já que as instruções do Papa eram para partir para o Ducado de Normandia imediatamente. No entanto, ele estava determinado a adiá-lo por pelo menos uma noite, para que pudesse passar algum tempo com Xavier e contar-lhe algumas coisas importantes para sua própria segurança. Ele precisava abordar tudo, desde quem contatar em caso de emergência até onde se esconder se algo acontecesse. Rapidamente, ele chegou em casa e, como esperado, encontrou Felix, Gabriel, Isabela, Zeke e Xavier ali, parecendo ansiosos e apavorados. Nenhum deles estava sentado e, assim que Sylvester entrou, todos falaram ao mesmo tempo. O que aconteceu? Está tudo bem? Sylvester suspirou e os informou de sua recente nomeação para o Conselho do Santuário. Então ele começou a atribuir-lhes suas próximas tarefas. A guerra está se aproximando, então devemos nos preparar. Gab, você ficará aqui caso surja algum perigo para sua irmã e minha mãe. Zeke, você ficará como guardião de minha mãe. Sir Doloren provavelmente será enviado para lidar com os Bloodlings com a Inquisição, e o Bispo Lazar, que é um bispo e um inspetor do Sanctum por direito próprio, então ele também não se juntará a nós, pois há outras tarefas cruciais a serem realizadas. Gabriel aceitou a tarefa. Vou mantê-los seguros, Sylvester. Pode contar comigo. Sylvester então se voltou para seu bom e corpulento amigo. Isso deixa você, Felix, e você vem comigo. Recebi ordens para prosseguir para o Ducado de Normandia e reforçar a fronteira entre Mazan e o Condado de Sandal para garantir que nenhuma invasão de Mazan aconteça quando estivermos ocupados com Beastaria. Quanto a mim, indagou Isabela, eu vou ficar aqui. Não, você retornará à Cidade Verde e permanecerá dentro do Castelo Real em segurança. Você é o futuro do reino e não podemos comprometer sua segurança, respondeu Sylvester, deixando a princesa um pouco desanimada. Eles vão invadir Sol? Xavier aproximou-se de Sylvester e segurou seu braço com força. O cheiro do medo e da ansiedade. Ela está preocupada com o aparecimento dos elfos. Sylvester discerniu facilmente as preocupações de sua mãe. Não tão cedo, mãe. Lembre-se, Su não é fraco. Possuímos nossos próprios talentos monstruosos que podem alterar o curso da guerra. Em Beastaria, os elfos e os dragões estão em guerra há algum tempo e, sem dúvida, sofreram nas mãos um do outro. Portanto, eles também não estão no auge. Confie em sua santidade. Ele não é um homem tolo para se apressar na batalha. Ele tentará intermediar a paz a todo custo antes de erguer sua espada. Gab, escolha sua irmã e comece a morar aqui com minha mãe e Zeke. Felix, vá para sua casa e faça as malas. Você também, Isabela, faça as malas para voltar para casa. Sylvester ordenou-lhes com firmeza. Nós partimos na primeira luz do amanhecer. Eu irei ajudá-lo. Isabela rapidamente correu para o lado de Felix quando ele saiu. Era compreensível, já que ela não teria a oportunidade de encontrar Felix tão facilmente novamente. A história de amor deles estava finalmente entrando na fase de teste e, se resistisse ao teste, eles deveriam estar. Sylvester olhou para Xavier então. Mãe, por favor, venha comigo ao terraço. Há algumas coisas que devo lhe dizer. Ela se assustou em um instante. Está tudo bem? Eles tentaram F. Não, está tudo bem. Não é o que você pensa que é. Sylvester tomou sua mão e a conduziu ao terraço. Primeiro, ele se certificou de que ninguém pudesse ouvi-los de qualquer lugar. Depois falou perto do rosto dela. Mãe, tudo pode acontecer na Terra Santa nos próximos meses. Mas, por favor, lembre-se, você é importante para mim mais do que qualquer outra coisa. Então, por favor, garanta sua segurança em primeiro lugar.
Se você achar que a Terra Santa está se tornando perigosa, você deve ir para Bards e entre no porão. Lá você encontrará uma parede coberta com marcas de patas pretas. Você deve pressionar os tijolos na sequência que estou lhe dizendo. Linha 1 coluna 2, linha 5 coluna 4, linha 3 coluna 9, linha 8 coluna 5. Sylvester então entregou a ela um pedaço de papel. Lembre-se disso e depois queime-o. Você encontrará um homem chamado Curandeiro Hendrix na mesma masmorra ou na Vila Graciada. Diga a ele sua identidade e ele irá protegê-lo. L. Os olhos de Xavier se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Ela sabia que estaria segura como uma mãe brilhante, já que seu trabalho não estava na linha de frente. Mas seu filho, ela se preocupava com ele. SHHH. Xavier acariciou o rosto de Sylvester. Você está com tanto medo por mim, mas e quanto aos meus medos? Dragões, elfos, gigantes, vampiros, lobisomens e todos os tipos de criaturas mágicas estarão contra você. Como posso respirar em paz e com a certeza de que você estará seguro? Estou morrendo de medo, Max. Vamos apenas fugir. Sylvester não disse mais nada e gentilmente a puxou para um abraço apertado. Ele nunca havia pensado sobre isso da perspectiva dela, e agora que o fazia, podia sentir sua frustração. Não saber se seu filho estava vivo ou morto por meses, e viver em constante medo de que a estranha batida na porta trouxesse notícias terríveis, não deve ser fácil para a mente. Nós tentamos fugir uma vez, e o que aconteceu? Ele falou enquanto acariciava os cabelos ruivos de Xavier. Mãe, quando nasci, meu caminho já estava traçado para ser de sofrimento e dor. Começou na vila de Desert e nunca parou. Devo continuar seguindo em frente e, com sorte, um dia, encontraremos nosso ritmo. Droga. Agora não tenho vontade de me afastar dela. Ela é a única mãe que eu já conheci. E se algo acontecer com ela? O que farei então? Sylvester olhou para o céu, que escurecia gradualmente. Uma estranha onda de mal-estar tomou seu coração de surpresa, deixando-o um tanto melancólico. Eu não vou morrer, mãe. Então, você deve fazer o possível para se manter segura também. Seria muito chato e sem sentido viver neste mundo sem você. Eu não quero ser o órfão Jonathan novamente. Enquanto Sylvester ponderava sobre sua vida passada e as dificuldades que estava prestes a enfrentar, ele já se sentia cansado. Vamos. Está ficando frio agora. E pode fazer meus biscoitos de mel favoritos para a viagem. Eles sempre me animam. Ele pediu, sabendo muito bem que Xavier adorava mimá-lo ocasionalmente. Miau. Mirage de repente expressou, aparecendo não muito longe deles. E os meus biscoitos de banana? Xavier não conseguia ver Mirage, mas seu rosto sempre se iluminava com um sorriso ao ouvir sua doce voz. Certamente, Lord Mirage, e meu filho filial. Vou direto ao assunto. Xavier rapidamente desceu as escadas com um novo propósito. Mas Sylvester não seguiu, querendo ter um momento a sós. Maxi. Você viu aqueles grandes pássaros rugindo? Eles eram tão bonitos. Eu tentei gritar olá para eles, mas eles não ouviram. Sylvester riu enquanto se sentava de pernas cruzadas e colocava Chonky em seu colo. Eram dragões poderosos, amigo. Eles vieram nos avisar sobre o recomeço da Guerra dos 1000 Anos. Guerra? Bom, vou comer todos os inimigos e proteger Maxi, meu filho querido. Mirage lembrou-se espontaneamente de que havia adotado Sylvester. Obrigado. Sylvester riu, embora não houvesse muito deleite em sua voz. Chonky, posso te perguntar uma coisa? É muito importante. Claro, Max. Sylvester olhou nos olhos de Mirage, enquanto os dele pareciam um pouco nebulosos. Mirage, digamos que If morreu na próxima guerra. Você pode, por favor, cuidar de mamãe. O rabo feliz de Mirage parou de abanar e suas orelhas caíram. Você não vai morrer, Maxi. Todo mundo morre um dia, Mirage. Humanos não são imortais. Mirage se aproximou e pressionou o rosto contra o peito de Sylvester, sem olhar para nenhum outro lugar. Mas eu não quero ficar sozinha de novo.
Sinto muito, Mirage. Não sei como resolver sua situação sem saber o que você é. Sylvester acariciou a cabeça de Mirage. Se eu falecer, você pode se revelar para Felix, Isabela, Sir Doloren, Bisoplazark, ou Gabriel. Eles irão apreciá-lo tanto quanto eu. Mirage ainda permanecia triste. Mas eu quero Maxi. Sylvester não conseguia mais falar porque as palavras não saíam. Em silêncio, ele ficou lá, segurando Mirage em seus braços. Afinal, ninguém conhecia o futuro e ele só podia se preparar para o pior. Não quero morrer, só quero paz. Sylvester partiu da Terra Santa no início da manhã com Felix e Isabela, despedindo-se dos outros. Sir Doloren também estava saindo para caçar Bloodlings, então eles trocaram apenas um breve adeus. Enquanto isso, o bispo Lazarco foi enviado a uma vila próxima para avaliar a situação de um demônio. Com o coração pesado, Sylvester continuou sua jornada e decidiu parar na casa de Bard para falar com Darius. Ele então visitou Grace Village e falou com Elendrix sobre a guerra que se aproximava e a necessidade de garantir a segurança de Elaine e Daline, que possuíam sangue élfico. Depois, eles cavalgaram em silêncio para Green City, onde Felix teve que se despedir de Isabela comovente. No entanto, eles trocaram um longo beijo antes de se separarem, prometendo escrever cartas e se reunir em breve. Sylvester, em silêncio, só podia sentir saudades de casa. Por que essa inquietação não vai embora? Espero que mamãe fique bem. Naquela mesma noite, um Conselho Supremo urgente reuniu-se na gigantesca arena redonda da Terra Santa, sob o prédio da administração. Com rostos sérios e corações temerosos, os cardeais permaneceram em silêncio e ouviram as instruções do Papa enquanto ele lia o relatório de cada cardeal. Temos aproximadamente uma semana para nos preparar. A Terra Santa deve se transformar em uma máquina de guerra imparável. Armas, cristais e poções devem ser fornecidos adequadamente sem parar. Faremos com que os reinos entreguem as matérias-primas, ordenou o Papa. Senhores, bem-vindos aos velhos tempos. De fato, desprovidos de sorrisos e alegrias, os velhos tempos voltaram com mais depressão e medo do que nunca. A paz promissora que eles tinham como certa terminou rápido demais. Chegando à proposta final, o Papa começou, e os cardeais endireitaram as costas com suas palavras. De acordo com minha decisão, nomeei um novo membro para o Conselho do Santuário e, a partir de agora, ele deve receber o título de santo. Seu nome é Sylvester Maximilian. Mas, Sua Santidade, ele é muito jovem. Uma cardeal protestou ruidosamente. Isso não será aceito. Isso é demais. Ele é inexperiente. Estrondo. Silêncio. A voz do Papa ressoou nos ouvidos de cada clérigo como se tivessem ocorrido 1000 explosões. Foi a primeira vez que alguém testemunhou a verdadeira ira do Papa, condizente com seu alto escalão. Rachadura. Seu rugido foi tão ensurdecedor que surgiram rachaduras nas paredes de pedra do salão. Inexperiente. Jovem demais. Ótimo. Se algum de vocês, anciãos sábios, realizou pelo menos um dos feitos do bardo, unificação do reino do sofrimento, extinguindo a rebelião de escravos, formando uma trégua entre Riveria e Gracia, desvendando a trama de décadas do Mazan, vou retirar minha proposta. Alguma coisa. Nenhuma palavra foi proferida e os cardeais protestantes encolheram o pescoço enquanto olhavam para baixo com vergonha. O punho do Papa se apertou com fúria, e seu rosto geralmente calmo parecia feroz como um leão furioso. Vocês se chamam homens de fé? Pagãos. Pagãos maldito, todos vocês foram colocados em seu devido lugar por um garoto de 19 anos. Isso os irritou e os uniu para garantir que ele não ascendesse. Por quê? Porque ele supera todos vocês juntos. Sentar-se em seus aposentos confortáveis degradou seus cérebros. Mas que excelente oportunidade, pois temos uma guerra no horizonte. Todos vocês estarão na vanguarda, bem ao meu lado. Qualquer deserção resultará em execução. Mas, santidade, estamos velhos. O Papa olhou furioso para o cardeal. Oh! Que conveniente usar a idade como desculpa para fugir das responsabilidades.
Enquanto isso, aquele menino a quem você se recusa a conceder o que merece se aventura por aí e luta contra os inimigos da humanidade, arriscando a vida a cada vez. Rachadura. A arena começou a desmoronar sob o rugido constante de um mago supremo. O Papa era muito poderoso e perdeu a calma depois de ver a ganância sem fim nos olhos daqueles com quem se sentava. Você ousa enfraquecer minha adoração, impedir o progresso de minha amada fé de Solis. Eu já tolerei o suficiente. Aqueles que ainda desejam protestar podem fazê-lo. Mas o Papa ergueu a mão direita no ar, exibindo a todos como se fosse uma garra. Para aqueles ainda tolos o suficiente para ignorar os sinais, serão minhas garras e seus espinhos. Twitch Pope capítulo 452 Sylvester não sabia dos eventos que aconteceram na Terra Santa durante sua jornada para o norte. Se ele soubesse, teria saudado a concessão do título de santo antes de partir da Terra Santa, pois isso teria ajudado seu trabalho no Ducado de Normandy. Vamos fazer uma pausa na fortaleza do Barão Strongar durante a noite e informá-lo sobre a guerra iminente. Suspeito que seu negócio de madeira esteja prestes a decolar, mas não posso permitir que ele esgote todas as suas terras para atender à demanda, pois isso significaria esgotar seu único recurso natural, disse Sylvester enquanto dirigia seu cavalo para a cidade adjacente à fortaleza do Barão. Logo, eles chegaram à fortaleza do Barão com segurança. Como o inverno estava chegando, muitas pessoas começaram a consertar seus telhados e janelas para enfrentar o frio intenso do norte. A cidade fervia e, só de olhar, dava para perceber que os negócios do barão traziam muita prosperidade para a região. É ótimo ver minhas ideias tendo um impacto tão direto na vida das pessoas. Sylvester pensou consigo mesmo. Ele havia dado toda a indústria de papelaria para o barão, que produzia de tudo, desde lápis, borrachas, apontadores e até papel, dada a abundância de árvores. O barão também fabricava alguns outros itens como fornecedor de vários outros negócios. Por exemplo, ele fabricava móveis para o Hospital do Conde Riveria. Além disso, muitas fábricas estabelecidas por outros nobres dentro da esfera de influência de Sylvester compraram móveis dele. Sylvester criou um ecossistema excepcional onde vários senhores e senhoras se apoiavam por meio de contratos exclusivos a um preço razoável. Meu senhor, é um prazer vê-lo. Sylvester cumprimentou o forte Barão Strongar dentro do castelo. O barão agora tinha um filho e não poderia estar mais feliz, pois o barão não estava mais sofrendo com a pobreza. É gratificante testemunhar as pessoas florescendo aqui. Mas não por muito tempo. Receio, respondeu o barão enquanto conduzia Sylvester e Felix ao castelo. Eu ouvi os rugidos dos dragões do leste. Sim, eles eram os dragões divinos. Eles apareceram sobre a Terra Santa e profetizaram a guerra iminente. A Terra Santa começou seus preparativos e você logo receberá suas instruções. Já que você é agora um pioneiro em uma indústria crucial, antecipo que você receberá demandas substanciais para a produção de carros e outras ferramentas de guerra. Portanto, esteja preparado, Sylvester o aconselhou, bem ciente de como lucrar com as guerras. O barão curvou a cabeça em sinal de respeito. Entendo, Vossa Graça. Também informarei o ex-chefe bárbaro Kurukminar. Você visitará o Ducado de Seling? Não, estou indo para Normandy. Fui nomeado membro do Conselho do Santuário do Papa como Santa Luz. Minha tarefa é fortalecer a fronteira ocidental com Mazan para a segurança futura, revelou Sylvester, insinuando sutilmente que detinha o cargo. Condição de santo? O barão ficou em silêncio enquanto absorvia o fato de que um jovem de 19 anos não era apenas a pessoa mais rica que ele conhecia, mas também o santo mais jovem da história. Parabéns, Vossa Graça. Sylvester riu com autodepreciação. Se eu pudesse poupar um momento para relaxar, teria apreciado mais os votos de melhoras. Infelizmente, estamos em guerra no momento. Após a reunião, eles tiveram um jantar generoso com o barão e a baronesa. Mais tarde, eles se retiraram para seus quartos para descansar. No entanto, Sylvester não precisava dormir porque tinha muito a planejar.
Ele teve que escrever dezenas de cartas para Caecilius, Lord Enarolf Sorrow, King Gland e muitos outros. Ele também escreveu algumas cartas para Isabela, instruindo-a a fazer uma transição lenta para uma rainha amada pelas massas e gradualmente assumir o trono de seu irmão. A igreja já havia abençoado, então não havia como pará-la, especialmente quando o rei Harold não poderia produzir um herdeiro para o trono. Ele escreveu sem parar a noite inteira e, antes que percebesse, o sol começou a nascer. Era hora de partir e chegar ao ducado de Normandia antes do pôr do sol. Mas antes de partir, ele entregou as cartas à mãe brilhante da cidade para que ela pudesse enviar-lhes cartas secretamente. Eles foram codificados, então ele não se preocupou com qualquer cara aleatório lendo-os. Pela cidade de Pitfalls, Sylvester e Felix chegaram à curva final e viraram à esquerda na Desert Road que levava direto ao Império Mazan através do Ducado de Normandy. Ao contrário da parte oriental do norte, o Ducado de Normandy teve um inverno seco, o que significa que quase não caiu neve, mas a temperatura ainda caiu significativamente. O Ducado de Normandy não era nem rico nem pobre. Era uma terra deserta com poucos alimentos cultivados, mas era conhecida por suas plantas exóticas, como ópio, tâmaras e muito mais. Mazan era seu principal parceiro comercial, pois esses produtos eram consumidos popularmente no Ocidente. Aí está. Sylvester finalmente viu as colossais muralhas de Kingman City, a capital do ducado e a residência do Duque Normandy. Era uma cidade magnífica com muros altos que obstruíam a visão de fora, mas algumas cúpulas das torres mais altas dentro da cidade eram visíveis. Embora a cidade estivesse localizada em um terreno árido, havia belas flores de cerejeira e algumas árvores perenes perto das muralhas, dando à cidade uma aparência mais majestosa. Pare! Os soldados no topo da meia do castelo gritaram das brechas na parede enquanto olhavam para baixo. Havia dezenas deles, cada um segurando uma flecha já apontada. Sylvester os cumprimentou com as bênçãos da igreja e falou: "Sou o arcebispo Sylvester Maximilian e este é o arcebispo Felix Sambal, filho do conde Sambal. Estou aqui por ordem do Papa para me encontrar com Sua Alteza, o Duque." Os soldados não responderam e recuaram. Eles provavelmente discutiram algo quando os portões logo começaram a abrir lentamente com o barulho de correntes de metal. Sylvester introduziu seu cavalo em um passo lento, e o portão se fechou rapidamente atrás dele. Ele se perguntou por que medidas de segurança tão pesadas estavam sendo tomadas. "Saudações, Vossa Graça." Um homem bronzeado em um cavalo apareceu. "Eu sou o comandante da defesa da muralha. Devido ao aumento da atividade do Desert Canibal, estamos mantendo nossos portões fechados, então peço desculpas por não abrir a porta rapidamente. Por favor, siga-me até o castelo do Duque." Sylvester agradeceu ao comandante e o seguiu enquanto olhava a cidade. Ele podia ver que não era muito grande, mas sem dúvida era lindo. Cercado por prédios altos, as paredes eram de cor areia e feitas de tijolos de barro. Eles eram refinados e limpos, muitos deles segurando cúpulas no topo. Alguns até tinham cúpulas coloridas feitas de mármore ou ladrilhos. Ainda não vi nenhum coitado. Sylvester notou outra coisa. Também não há crianças nas ruas. Onde estão as crianças? Normalmente, elas estão correndo pelas estradas. Sylvester perguntou. Com certo orgulho, o comandante apontou para um prédio distante à frente. O Duque tentou avaliar seus herdeiros para encontrar o mais promissor para carregar seu legado. Lady Bethany foi quem decidiu abrir escolas gratuitas para crianças onde elas estudariam e receberiam uma refeição saudável por dia. É por isso que você não veja nenhuma criança nas ruas. Estou ficando cada vez mais impressionado com essa mulher. Sylvester ficou agradavelmente surpreso. Isso é brilhante. Com pessoas mais alfabetizadas, o ducado pode usar esses talentos no comércio e em espaços de trabalho altamente qualificados. Até a igreja deseja desenvolver a sociedade nessa direção. Acredito que Lady Bethany foi escolhida como sucessora. Então? Não. O comandante gritou, furioso. O duque escolheu seu segundo filho.
Lady Bethany foi furiosamente criticada por fazer os filhos de escravos, camponeses e ricos sentarem-se na mesma sala para estudar. Uma ideia nobre, mas não muito inteligente. Sylvester pensou quando ouviu o resultado. Suas escolas foram consideradas um fracasso. Então a escola dela falhou? Perguntou Silvestre. Até certo ponto, sim. Os ricos e nobres levaram seus filhos embora. Mas os plebeus e os pais dos escravos tiveram que aceitar as circunstâncias, pois era a única maneira de seus filhos receberem educação sem gastar uma quantia exorbitante de dinheiro. Nesse caso, a futura classe camponesa deste ducado será mais erudita e treinada do que os ricos e nobres. Toda a hierarquia social será uma bagunça. Interessante, devo observar mais essa experiência. Em meio à conversa, eles chegaram ao castelo. Surpreendentemente, este não tinha fosso, mas paredes simples ao redor e guardas pesadas. E quando eles entraram, alguns guardas começaram a segui-los também. O castelo era tão grande quanto Sylvester esperava. Parecia algo saído de um sonho árabe, com sua vasta estrutura e numerosas cúpulas azuis no topo, tornando-se uma visão de tirar o fôlego. Até o ambiente era fantástico, com bebedouros por perto e a conversa das pessoas enchendo o ar enquanto cuidavam de seus negócios. É assustador pensar que uma única geração de um governante ruim pode arruinar toda essa prosperidade. De fato, a ditadura pode ser uma faca de dois gumes. Por aqui, Vossa Graça, disse o comandante, conduzindo-os em direção à entrada do salão principal, onde estavam várias sentinelas. Estou acompanhado pelo arcebispo Sylvester, o Lord Sbard. Perdoe-me, comandante. Sua Alteza foi dormir. As sentinelas responderam. Sylvester suspirou e olhou por uma grande janela. Ainda era dia, embora já fosse noite. Parece que a velhice não foi boa para Sua Alteza. Sem problemas, deixe-o descansar. É melhor discutir assuntos importantes quando ele estiver totalmente descansado. Com o azar já atrapalhando seus planos, Sylvester logo seguiu o comandante para encontrar o prima. Depois disso, ele e Felix foram apresentados a luxuosos aposentos privados em uma torre com uma vasta varanda aberta com vista para a cidade. No entanto, Sylvester desejava apenas escrever cartas, não descansar. Sem sair de seu quarto, fechou as portas com firmeza e sentou-se ao lado de uma janela para escrever enquanto observava o céu estrelado. Devo tentar escrever para o imperador Lich Rasmil-Nazir. Ele deve pelo menos saber o que está acontecendo no sul. Eventualmente, ele decidiu entrar em contato com o magnífico governante morto-vivo. Embora entrar em contato com ele fosse um desafio, Sylvester esperava encontrar uma oportunidade em breve. Quem mais? Lord Bard precisa de companhia. Oxe! O corpo de Sylvester moveu-se instintivamente, e a lança que ele havia colocado ao lado da mesa ergueu-se em sua mão, apontada para o som. Mas a lança baixou tão rapidamente quanto subiu, pois Lady Bethany estava lá. No entanto, o que ela usava fez Sylvester gaguejar. Afinal, ele era um homem e era impossível ignorar tais tentações. O que você está vestindo, minha senhora? Por favor, saia. Ei! Ela riu e caminhou sensualmente em direção a ele com um rosto cheio de sorrisos. Suas sandálias de salto alto enfatizavam sua postura. Em seu roupão vermelho sedoso, quase transparente, ela mal parecia coberta. Seu busto mal estava escondido por um sutiã vermelho justo combinando. Alta, bronzeada e forte, ela caminhou com confiança para Sylvester. Oh, me perdoe, eu tive que sair do meu quarto para encontrá-lo em segredo. Os espiões que meu irmão estacionou fora do meu quarto acham que estou dormindo. Você poderia ter trocado de roupa, disse Sylvester, bem ciente de que não havia muita diferença de idade entre eles, já que ela estava prestes a se tornar uma grande maga. Estranho, pensei que os clérigos não fossem afetados pelas mulheres. Poderia ser. Ela sorriu e ficou com uma coxa ligeiramente para fora de sua camisola. Tudo bem, ela está me fazendo sentir coisas. Sylvester respirou fundo e fixou firmemente os olhos em seu rosto antes de falar com firmeza. Minha senhora,
Não tenho tempo para jogos. Por favor, diga-me por que veio aqui, ou vá embora. Tenho muito trabalho a fazer. Twitch Pop capítulo 453. Diante do olhar sério de Sylvester, desprovido de qualquer luxúria, Lady Bethany sentiu-se um pouco envergonhada de sua teatralidade, levando-o a ficar de pé com firmeza. Ah, eu estava apenas brincando com você, Vossa Graça. Eu acredito que você é o único homem que não me atacaria em tal traje. Seu compromisso com o dever e a fé é algo que os bardos cantam, e eu teria ficado totalmente desapontado se eles estavam errados. Ela falou e caminhou sem cerimônia para se sentar na cama, nem mesmo se preocupando em manter seu traje e cobrindo modestamente seu corpo. Por que todas essas mulheres poderosas são tão despreocupadas com sua modéstia? Primeiro a Aurora, e agora isso? Sylvester se perguntou, pois não tinha visto nenhum homem fazer algo semelhante. É a sensação de liberdade que vem com o poder? Muitas mulheres tentaram muito pior no passado, minha senhora. Sylvester virou sua cadeira para encará-la. Os olhos de Lady Bethany brilharam. Oh, quem era? Algum nobre importante. A esposa do Duque Daemon de Ironstone. Ela era uma bruxa, e sua verdadeira forma era muito mais hedionda. Ela está morta agora, felizmente. Sylvester lembrou-se da antiga tarefa com desgosto. Em todo caso, suponho que você está aqui para discutir sua luta para ganhar herança. Você não está aqui para isso também? Ela perguntou. Sylvester suspirou e tirou uma carta da gaveta de sua mesa. Estava em um envelope vermelho com o selo da igreja. Ele não abriu, no entanto. Eu vim para entregar isso e anunciar algo. Parece que você não foi informado disso pelo espião mestre do seu ducado. Alguns dias atrás, os dragões divinos vieram como presságios. A guerra está voltando, Lady Bethany. Todos nós estaremos lutando contra a bestiaria breve. Lady Bethany perdeu qualquer aparência de calma e levantou-se. Eu ouvi um leve rugido alguns dias atrás, mas nunca pensei que pudesse significar algo tão horrível. Vossa Graça, se este for o caso, então tomar este ducado é ainda mais importante para mim. Eu não tenho fé na habilidade de meus irmãos para administrar bem este lugar em tempos de guerra. Muitas famílias deixam de existir durante longas guerras, e não desejo que meu nome de família seja adicionado a essa lista. Essa é a segunda razão pela qual estou aqui, respondeu Sylvester. Eu preciso que você suba ao posto de grande mago e, ao mesmo tempo, se torne a duquesa. Você não será chamada para a guerra desta vez e será mantida aqui caso Mazan se torne muito ambicioso. Ela concordou quase imediatamente. Estou ciente das maquinações de Mazan. Tenho estado vigilante e, no passado, peguei muitos de seus espiões. Então, é por isso que a conspiração de décadas de Mazan não teve impacto em Normandy. Sylvester percebeu então. Minha senhora, ascender ao posto de duquesa não é uma tarefa difícil para você. Como você já desfruta do apoio público, alguns boatos cuidadosamente elaborados podem fazer maravilhas para sua candidatura ao cargo. Além disso, se você atingir o status do grande wizard, seria a cereja no topo. E, se eu fosse endossá-lo publicamente, abençoando-o, não consigo imaginar o tipo de palavras elogiosas que circulariam por todo o ducado. Lady Bethany riu ao descobrir um novo lado de Sylvester. Certamente, por trás desse nome e fama havia um homem sábio e astuto. De que outra forma você poderia ter suportado todas as tribulações? Sylvester se levantou e caminhou para a porta da sacada. Agora que temos um plano, é hora de você partir. É inapropriado para uma mulher de sua estatura estar no quarto de um homem a esta hora. Em tal traje. E se eu quiser dormir aqui? Ela perguntou em um tom brincalhão. Sylvester revirou os olhos, fingindo tédio. Então irei para a cidade e alugarei um quarto em alguma taverna miserável. E se eu vier atrás de você? Qual é o problema com ela? Sylvester suspirou, bateu palmas e entoou um hino. Mas não era sagrado. Então não havia halo. Ó Senhor da Luz, salve-me desta situação. Esta mulher tenta me atrair com todas as suas forças. Sua beleza é sedutora, mas não me deleito. Vá,
Mulher ponto de exclamação fora da minha vista. Os ombros de Lady Bethany caíram e as alças finas de sua camisola deslizaram um pouco para baixo. Ela estava atordoada e confusa com o raciocínio rápido de Sylvester. Finalmente, com um suspiro, ela se levantou e passou por ele. Palavras tão duras para uma bela donzela. Oh, Senhor, quando encontrarei aquela que é destinada a mim? PND, Num, o posso recomendar alguém, um grande mago. Ele é viúvo e tem uma filha, no entanto. Mas ele não é um homem velho. Sylvester sugeriu. Ele é o Lord Einar no Sorro Kingdom e está tentando reconstruir todo o reino do zero. Os olhos de Lady Bethany tiveram um lampejo de esperança. Então eu tenho pena desse homem mais do que qualquer outra coisa. Esta guerra chegou no pior momento para ele. Mas obrigado pela sugestão. Como eu poderia apenas considerá-la? Ele certamente será melhor do que todos os ricos e gordos idiotas que meu pai mantém encontrando para mim. De qualquer forma, boa noite. Oxe! Sem nenhum cuidado, ela pulou da sacada. Era muito alto na torre, mas para um mago poderoso, não havia necessidade de se preocupar. Que mulher estranha! Mas bastante interessante e bonita. Sylvester resmungou e voltou para a mesa. Vamos escrever uma carta para o grão-senhor inquisidor a seguir. Bom. 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 Sylvester não dormiu, então ele atendeu rapidamente a porta. Para sua surpresa, lá estava Felix, que nunca acordava cedo, a menos que fosse uma batalha. O que aconteceu? Felix entrou na sala. Sylvester, posso te perguntar uma coisa? O que? Sylvester teve um mau pressentimento. Espero que não seja algo estúpido. Não, não. Eu tenho uma pergunta que preciso da sua ajuda para resolver. Tive uma epifania de que beijar sua garota é gay. O que você acha? Felix perguntou com uma expressão completamente séria e ilegível. Sylvester franziu-se ao ver a estranha pergunta vinda de uma milha de distância. Ele amava seu grande amigo, mas às vezes Felix era um pouco curioso demais para seu próprio bem. Como isso é possível? Ela é uma mulher. Felix balançou a cabeça, mantendo sua posição. Considere isso, Max. Quando você beija sua garota, você está essencialmente beijando o que costumava ser a semente de outro homem. Sair. Não, quero dizer, pense nisso. Whisper. Se você continuar falando sobre isso, eu vou quebrar seus braços. Sylvester pressionou o ombro de Felix com força considerável para calá-lo. Ele então voltou para a sua mesa quando o PTSD começou. Sim, anos se passaram, mas a memória permaneceu fresca. Felizmente, depois disso, Felix permaneceu em silêncio e logo cochilou na cama de Sylvester. O sol ainda não havia nascido, então foi dado. Mas Sylvester ficou coçando o cabelo. Arg! Não consigo me concentrar em escrever cartas agora. Tudo bem, vamos encontrar Lady Bethany e treinar com ela. Preciso de um exercício pesado. Mas antes de sair, ele deu um tapinha em Mirage, acordando-o. Shonky, estou chateado com Felix. Então, vá dormir na cara dele, sufoque-o. Mirage admitiu que Sylvester o carregasse e o colocou no rosto de Felix. Em nenhum momento, a bola fofa de pelo começou a roncar. Fifi ruim. Mirage murmurou no sono. Tendo lutado contra vários grandes magos e treinado com Lady Aurora inúmeras vezes, Sylvester sabia o que esperar de um grande mago de nível 1. Como resultado, ele foi capaz de avaliar a força de Lady Bethany e calcular quanto mais ela precisava para se classificar. Como você disse, você está realmente perto de se tornar um grande mago. No entanto, você precisa de um empurrão final, uma situação de vida ou morte que o forçaria a dar tudo e mais. Sylvester aconselhou Lady Bethany. Eles haviam completado o treinamento de 5 horas e Sylvester estava exausto, exatamente como desejava. Mas, considerando que Lady Bethany era arquimago de nível 10, e ele era de nível 5, não era uma grande diferença que ele não pudesse superar com sua experiência na guerra, que ele tinha muito mais do que a nobre senhora. Ela ofegou enquanto estava deitada no chão de costas,
Exausta enquanto Sylvester a fazia correr por sua querida vida de sua ira dos céus de expurgo do fogo do inferno. Sei como. Você é. Ah! Tão forte enquanto tem uma classificação inferior à minha. Sylvester respondeu severamente. Minha senhora, enfrentei a morte inúmeras vezes, e cada vez minha vontade de viver me ajudou a vencer. Portanto, a menos que você possua as habilidades necessárias e a intenção de me matar, você não pode representar uma ameaça para mim. Lady Bethany soprou o ar quente de sua boca e suspirou. Meu pai me protegeu por anos e, apesar de meu talento ter sido testado pelo arcebispo, nunca tive a chance de treinar com um mentor. Em vez disso, minha mãe me obrigou a aprender habilidades femininas, como rezar, cantar, dançar, costurar e cortejar maridos em potencial. Receio ter desperdiçado anos preciosos. Sylvester se sentou ao lado dela e conjurou uma gota de água para ele e Lady Bethany beber lentamente. Então como você se tornou tão forte, minha senhora? Hugo. Apenas me chame de Beth, já que somos parceiras no crime neste momento. Quanto à minha força, foi tudo devido à minha sorte. Veja, minha mãe morreu e meu pai entrou em depressão, incapaz de cuidar do reino, muito menos eu. Durante esse tempo, encontrei uma treinadora no acampamento do Exército Sagrado próximo. Aprendi tudo com essa pessoa em um único ano e me tornei mais forte, dando saltos em minha classificação em nível cada mês, disse Lady Bethany animadamente, relembrando dela. Passado. Qual era o nome do seu mentor? Ele perguntou, imaginando se ele conhecia a pessoa. Lady Bethany sorriu com carinho. Ela é como uma irmã para mim. Seu nome é Lady Aurora Foxtron. Tudo faz sentido agora. Twitch Pop capítulo 454 A Aurora é sua mentora? Agora entendo por que você se comporta dessa maneira, exclamou Sylvester. Agora tudo faz sentido. Lady Bethany estreitou seu olhar para ele. O que você quer dizer com isso? E você conhece Lady Aurora? Sabe? Ela é uma dor de cabeça. Mas ela é como uma irmã para mim, e eu aprecio nossos golpes um no outro. Sylvester respondeu com sinceridade. Lady Bethany sorriu silenciosamente, relembrando os bons velhos tempos. Ela provavelmente viveria pelo menos mais 200 anos, então era melhor que ela mantivesse uma atitude calma e alegre, pois tornava a vida mais agradável. Quanto a Sylvester, que esperava quebrar recordes para o Papa com um reinado mais longo e o ser humano com vida mais longa, ele sabia que sua vida seria preenchida com uma monotonia tediosa. Afinal, nada poderia superar a má sorte do lendário Sylvester. Chega de papo, levante-se e retome o treinamento. Vamos treinar pelo menos 12 horas todos os dias, já que não precisamos dormir por semanas. Tente se acostumar com meu estilo de luta e superar desafios. Seu poder será inútil se você só vão perecer nas mãos de um simples arquimago. Gemendo, Lady Bethany se levantou. Mas você é tão imprevisível. Em um momento eu prevejo que você disparará seu feixe de luz, e no momento seguinte acabe afundando no chão. Você nem usa encantamento e é capaz de esconder a cor de seus círculos rúnicos mágicos. Sylvester zombou e recuou alguns passos. Esse é todo o propósito deste treinamento. Você precisa ser empurrado além do que seu corpo pode imaginar. E se você achar difícil, tudo bem, eu também usarei minha lança do infinito. Arg! Lady Bethany amaldiçoou a si mesma. Maldita seja minha língua solta. Entrada. Oxi! Do nada, a lança de Sylvester apareceu em sua mão e rapidamente se expandiu, crescendo 20 metros de comprimento e atingindo o cabelo de Lady Bethany, cortando um pouco dele. Seja cautelosa, minha senhora, ou você pode perecer como uma virgem de 300 anos hoje. Ele brincou, sabendo que ela era, na verdade, virgem. Tenho apenas 110 anos. Ela ficou vermelha de vergonha e pulou para frente. Bonk! O lado plano da lança de Sylvester atingiu na cabeça, causando um pequeno solavanco. Não perca a paciência. Planeje seu movimento antes de executá-lo e antecipe meu contra-ataque. Mantenha seu contra-ataque pronto para minha resposta, ele instruiu.
Lady Bethany soprou o ar pela boca, afastando o cabelo que caía em seu rosto. Então ela assumiu uma postura de luta e olhou para Sylvester com firmeza. Tudo bem. Agora estou falando sério. Venha para mim, garoto. O sorriso desapareceu do rosto de Sylvester. Ela é como Aurora, mas mais fraca. Tudo bem, eu não vou pegar leve. Estrondo. Com o rosto inchado e humilhado, Lady Bethany, no final, teve que ser carregada como um saco de batatas no ombro de Sylvester. Ela escondeu o rosto com um pano e silenciosamente ouviu as pessoas ofegando e se perguntando o que estava acontecendo. Pare! Os guardas nos portões do castelo gritaram, apontando suas espadas para Sylvester enquanto ele se aproximava com Lady Bethany. Afaste-se, lunático! Oxi! Lady Bethany não pôde se conter e pulou para se levantar. Mas suas pernas cederam como se fossem macarrão de arroz e ela caiu. Felizmente, Sylvester a pegou e a segurou. Abre os portões. Você não reconhece sua senhora. Eu estava treinando minha magia com Lord Bard, ela ordenou, embora não parecendo nada com um nobre. Sylvester riu. Você quer me chamar de garoto de novo? Bethany parecia horrorizada. Nem mesmo na morte. Durante o longo dia de treinamento, eles desenvolveram uma boa amizade quando encontraram uma pessoa comum para falar mal, Aurora. Afinal, por maior que seja uma amizade ou irmandade, uma sempre tem algo ruim a dizer sobre a outra. Vossa Graça e Lady Bethany, o Duque deseja falar com vocês em seus nobres aposentos. Ele está se retirando para a noite, a prima os informou. Sylvester tinha passado o dia inteiro treinando Lady Bethany, então mais uma vez adiou o encontro com o Duque. Mas, desde que a convocação chegou, ele seguiu a prima sem trocar de roupa. Enquanto subiam as escadas para o edifício principal do castelo, foram recebidos por vários cavaleiros montando guarda em suas armaduras chamativas. Aqui dentro, a prima abriu a porta para eles. Sylvester entrou depois de Lady Bethany. Mas ele não estava preparado para ver a vista lá dentro, pois não esperava que o Duque fosse esse tipo de pessoa. O quarto fortemente decorado era adornado com gravuras de parede, tapeçarias, pinturas e peças de ouro, e até a cama parecia ser folheada a ouro. A cama era grande, e o Duque estava deitado no meio, ladeado por duas belas mulheres com cabelos loiros, pele pálida e impecável, e impressionantes olhos azuis e verdes. Ambas as mulheres pareciam estar nuas sob a coxa, como evidenciado por seus ombros visíveis, e o Duque provavelmente era o mesmo, evidente por seu peito magro e nu. Quando os olhos de Sylvester caíram sobre as mulheres, elas se endireitaram na cama e desviaram o olhar dele, aparentemente envergonhadas. Sua Graça, estou grato por ter vindo aqui para abençoar meu ducado. Agradeço por guiar minha filha também, pois ela parecia estar se adiantando. Falou o Duque com voz fraca. Lady Bethany protestou. Pai, eu apenas procurei fazer o que era melhor para o ducado. O olhar de Duque se suavizou. Minha filha, não sou duro com você porque te odeio. Sou duro porque espero muito de você. Quando foi a última vez que nossa família produziu um grande mago? Nem consigo me lembrar. Sim, eu era baixinho, avisado no começo. Mas você provou que eu estava errado em um ano. Então por que você não me escolheu como seu sucessor? Lady Bethany o confrontou diretamente. Por causa de sua mentalidade progressista. Você deseja desafiar a tradição e implementar novas mudanças que podem não ser adotadas por todos os senhores. Seu irmão, apesar de suas muitas falhas, entendeu esse conceito. No entanto, como a guerra é iminente, não posso permitir que a mediocridade governar o ducado. À medida que meu fim se aproxima, decidi confiar a você a liderança do ducado. Com o endosso de Lord Bard, você logo se tornará um grande mago e exercerá mais influência na Terra Santa do que um mero velho e fraco duque. O barão fez o anúncio inesperado. Nem precisei persuadi-lo. O medo da guerra era suficiente. Sylvester ficou agradavelmente surpreso. Vossa Graça, por favor, aconselhe minha filha sobre as complexidades da política e da fé. Embora ela seja avançada em idade, ela é tão inocente quanto uma criança.
Lamento mantê-la protegida por tanto tempo, mas não me arrependo, pois amei minha família muito querida. Mais uma vez, obrigado. Sylvester notou que o Duque sucumbia ao sono. Então ele recuou em direção à saída com Lady Bethany o seguindo. A prima estava do lado de fora, esperando-os com alguns documentos para assinar a nomeação de Lady Bethany como herdeira e Sylvester como testemunha. Com isso, Lady Bethany convidou Sylvester e Felix para uma pequena festa em seu quarto. Algumas bebidas profanas estavam envolvidas, mas Sylvester e Felix só bebiam suco. Como ele mudou seu comportamento de repente? Ela perguntou. Ele nunca falou comigo com tanta cortesia antes. Sylvester esclareceu. Como mencionei antes, alguns rumores estrategicamente colocados podem derrubar um império, muito menos um ducado. O mestre espião de seu pai deve tê-lo informado sobre a fofoca que circula na cidade sobre sua afeição por você. Lady Bethany pareceu triste ao saber disso. E eu pensei que ele tinha mudado de ideia. Mas como você espalhou os rumores tão rapidamente? Nem mesmo o espião mestre poderia ter conseguido isso. Se eu te contar, terei que te matar. Então vamos nos concentrar no assunto em questão. Quem eram as duas mulheres além de seu pai? Sylvester a questionou. Escravos? Sim, são escravos comprados de Riveria. Eles tinham família? Eles pareciam ter idade suficiente para ter uma família. Ele perguntou ainda. Eram escravos de guerra ou sequestrados? Eles certamente tinham família. Ou se endividaram ou foram sequestrados, respondeu Bethany. Sylvester balançou a cabeça, sem guardar rancor. Você já considerou os filhos e filhas dessas mulheres? Seus maridos? Digamos que uma delas tem um marido com potencial para se tornar um grande mago, ou talvez seu filho tenha o potencial para se tornar um mago supremo. Ao escravizá-los, você deu a eles a razão perfeita para destruir sua linhagem no futuro. Se eu estivesse no lugar deles, eu teria feito isso. Eu também, Felix concordou. Se minha mãe ainda estivesse viva, eu acabaria com as linhagens de sangue se alguém ousasse levantar a voz para ela. É assim que nasce o ódio. É assim que os vilões são criados, acrescentou Sylvester. Ódio gera ódio, e a escravidão só serve para intensificar esse ódio. Na minha opinião, apenas assassinos e estupradores merecem ser feitos escravos de trabalho duro. Lady Bethany sentiu o tempo todo enquanto entendia o problema subjacente. Então, vou proibir a escravidão mais tarde. Talvez espere até que a situação da guerra seja determinada, sugeriu Sylvester enquanto se levantava com o copo de suco na mão. Agora, se me dê licença, preciso ir escrever algumas cartas. Lady Bethany estava bêbada, então ela não demorou muito para cair na cama também. Apenas Felix ficou lá, embora ele também tenha adormecido em sua cadeira. Sylvester não tinha cartas para escrever naquela noite. Ele também não foi para seu quarto, mas sim para o mosteiro. Respeitada mãe brilhante, o lago fértil é um oceano, saudou Sylvester com um sorriso. E os tubarões são leões, ela respondeu enquanto abraçava Sylvester. É bom ver você, Sylvester, meu querido. Como está a Terra Santa? Sylvester sentou-se com a mulher dentro da sala de orações. A Terra Santa está em desordem devido à guerra, mas vamos nos virar. Não temos outra escolha. Mas esqueça isso. Como você está? Oh, eu estou bem. Não há muito trabalho a fazer de qualquer maneira. Mas eu recebi uma carta para você do monastério no condado de Sambal. Aqui está, a mãe brilhante disse enquanto lhe entregava a carta. Estou indo para lá, então qual é a pressa? Sylvester se perguntou enquanto abria rapidamente a carta. Com certeza, seu corpo congelou com o conteúdo. Sua graça, estou escrevendo esta carta para informá-lo sobre a garota que corresponde à descrição que você forneceu. Infelizmente não consegui encontrar o bispo que a levou, mas descobri os detalhes de uma taberna onde ela trabalhava e onde um bispo a apanhou. A última aparição dela foi no Ducado de Normandy com o bispo. Acredito que ela é uma vítima de tráfico humano. Espero que você consiga encontrá-la, que a luz sagrada nos ilumine. Sylvester queimou a carta na palma da mão e se levantou.
Perdoe minha curta estada, mãe brilhante. Mas devo correr para o condado de Sambal. Então ela já foi vendida. Ou esses eventos ainda vão acontecer? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.